E João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, acaba de contratar mais um jogador para a base do Verdão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e te atualiza também sobre o São Paulo. Primeira oferta feita pelo tricolor ao lateral esquerdo Wellington foi recusada. Queria te atualizar sobre uma cria do Corinthians que pode voltar ao Parque São Jorge. Fala ainda sobre a negociação agora fechada e oficial entre Roma e Flamengo por Matias Vinha. Já Felipão abriu as portas do CT do Atlético para a volta de Bernard. Falo para completar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e Lucas Lima rejeitando 4 propostas para deixar o Santos. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe seu like. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, meu time do coração. A Luz anunciou nessa sexta-feira a chegada do zagueiro barra volante Marco Antônio, atleta de 23 anos de idade, formado na base do Vitória, participou dos acessos da Série C para a Série B e depois da Série B para a Série A, chega por empréstimo até o fim da temporada. Já o São Paulo tem mais de 40 mil ingressos vendidos para a partida desse sábado, estreia no Campeonato Paulista no Morumbis, novo nome do estádio. No jogo contra o Santo André, o torcedor do São Paulo mais uma vez marcando presença. Já Abel Braga, que já trabalhou recentemente em vários clubes de futebol no Brasil, foi procurado nas últimas horas pelo pessoal da CBF com um convite para que ele se tornasse coordenador de seleções numa parceria com o técnico Dorival Júnior e também com o dirigente, que pode ser Rodrigo Caetano ou Mauro Silva. Para completar o giro de notícias, Renato Augusto aceitou uma sugestão de torcedores do Fluminense e vai trocar a camisa 88 pela camisa 20. A saideira do giro de notícias, o Juventude oficializou a chegada do atacante Gilberto, 34 anos de idade, rescindiu seu contrato nessa semana com o Cruzeiro, chegou a ser especulado no São Paulo, mas se torna reforço do Juventude como protagonista, o principal jogador do time que está de volta à primeira divisão. Quero te contar agora sobre o rolo em que se meteu o Botafogo por Wilson Manafá. Lateral direito, português, bom jogador, passou pelo Porto e está emprestado ao Granada. Durante essa semana, o Botafogo chegou a anunciar de forma oficial a contratação do Manafá, com direito à foto do atleta vestindo a camisa e tudo, mas nessa sexta-feira a tendência é de desacordo. O negócio deve não mais acontecer. Isso porque, apesar de todos os acertos entre as partes, com direito à emissão de passagem do atleta da Espanha para o Rio de Janeiro, houve uma mudança. O dono do Girona, que é um chinês, passou a exigir condições financeiras melhores. O Botafogo não aceitou e disse que se não houver uma volta atrás em relação ao pedido do presidente, do dono do Girona, não vai haver acordo. O Wilson Manafá quer muito jogar no Botafogo e a gente vai ter novidades sobre esse assunto, provavelmente ainda durante o fim de semana. Bora falar agora sobre o Vasco, que tornou oficial um acordo com o SBT, era um namoro que vinha acontecendo nos últimos dias. Dessa maneira, o Vasco terá 3 emissoras diferentes transmitindo seus jogos no Campeonato Carioca sempre que o Vasco for mandante. Já era assim com o Sport TV, na TV fechada, com a Cazé TV no YouTube e também agora com o SBT. A emissora do Silvio Santos fechou um acordo até o fim do Campeonato Carioca com o Vasco. Primeira transmissão marcada para 25 de janeiro, o jogo contra o Madureira. Sempre que o Vasco atuar em casa, serão essas 3 emissoras que apresentarão os jogos do Cruz Maltino. O Vasco afirma que com esse pacote vai ganhar mais do que seus concorrentes, Botafogo, Fluminense e Flamengo, em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. A última do Vasco, antes da gente mudar de assunto, Orelhano, que fez bom jogo na vitória do Vasco contra o Boa Vista na estreia do Campeonato Carioca, tem muitas ofertas e sondagens. Oferta oficial dos FC Cincinnati, time dos Estados Unidos, e sondagens de times argentinos como Independiente, Vélez, Talleres e San Lorenzo. Bora falar agora sobre Lucas Lima, que segue fora dos planos do Santos, está treinando à parte desde a representação do elenco, mas, apesar disso, tem dito não para possibilidades do mercado. De acordo com o presidente Marcelo Teixeira, o Lucas Lima já recusou 4 propostas. A frase do novo presidente santista é, abre aspas, o Lucas Lima já recusou 4 propostas, ele está fazendo escolhas. É direito dele, mas não conseguimos entender ainda a preferência profissional desse jogador. Fecha aspas. O Santos faz pressão nos jogadores afastados para que eles aceitem propostas e diminuam o custo da folha salarial do Peixe. O salário do Lucas Lima de R$350 mil por mês com luvas pode chegar a 500 mil. E a última das propostas recusadas do Sport, o Leão topava bancar 250 mil dos 350 mil
dos direitos, dos salários em carteira combinados entre Santos e Lucas Lima. Ainda assim, o Santos disse, ou melhor, o Lucas Lima disse que não tem a intenção de jogar a Série B e não houve acordo. O Santos continua pressionando o Lucas para encontrar um novo clube. Antes da gente mudar de assunto, só mais alguns detalhes do Peixe. Santos vai lucrar 10 milhões de reais com seu patrocínio no Omoplata, acordo com a Canção Alimentos, só que o acordo é de 3 anos, ou seja, 3 milhões e 300 mil reais por temporada. Para completar sobre o Santos, o Peixe pretende avaliar 4 atletas que vêm da Copinha. O goleiro Gustavo, os meio-campistas Ian e Miguelito, além do atacante Enzo, se destacaram e terão a oportunidade de serem testados pelo técnico Fábio Carille. E a saideira sobre o Santos, o Vevaren Nagasaki, o time japonês com quem o Fábio Carille tinha contrato, já entrou com um processo na FIFA contra o Santos por conta de 7 milhões e 300 mil reais, a alegação de que o Carille tinha contrato e não poderia ter rescindido por lá sem qualquer pagamento de ônus. Preciso te atualizar agora sobre Bernard, que está mais perto de se tornar jogador do Atlético. O Galo, nas últimas horas, viu o Felipão dar uma entrevista escancarando a porta para a volta do atleta. O Felipão disse o seguinte, abre aspas, falei com o Bernard há 3 dias e fiquei muito feliz com sua atitude. Ele disse que deve alguma coisa a mim. Respondi que não deve nada. Sou eu quem devo, pela amizade e pelo carinho. Vamos continuar tratando com ele e com os seus empresários para que, no meio do ano, ele esteja aqui conosco, fecha aspas. Cheguei a contar para vocês que o Bernard, nos últimos dias, admitiu a pessoas próximas que o São Paulo, o Vasco e o Palmeiras são outros clubes interessados em seu retorno. Ele tem contrato com o Panathinaikos somente até junho, já pode assinar esse pré-contrato. Primeira reunião na última segunda-feira entre Rodrigo Caetano e também o representante do atleta não serviu para um acordo, mas a tendência é que o Bernard acabe fechando. Parece ser só questão de tempo. A saideira sobre o Atlético, Rubens, lateral esquerdo, teve seu contrato renovado até 2027. O vínculo atual se encerraria em 2025, ele teve um aumento salarial e também passa a ser jogador por mais tempo garantido dentro do Atlético. Hora de falar sobre o Flamengo, quero contar para vocês quanto o Flá vai gastar para contratar Matias Vinha, lateral esquerdo, que pertencia à Roma e já esteve no Palmeiras. Acordo fechado nas últimas horas por 8 milhões de euros fixos, 43 milhões de reais, e mais 1 milhão de euros em bônus, mais 5 milhões e 300 mil. Esses bônus serão pagos se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, ou melhor, do Brasileiro ou da Libertadores. O título do Brasileiro vale 500 mil euros, o título da Libertadores vale outros 500 mil euros. Roma havia desembolsado em 2021, quando tirou do Palmeiras 13 milhões de euros, está vendendo por um valor bem mais baixo, até porque o Vinha não conseguiu explodir como se imaginava no futebol europeu. Enorme reforço, o jogador, o segundo contratado para a temporada de 2024, depois do Nicolás de la Cruz. Próximos passos do Flamengo. O rubro-negro está desistindo, pelo menos de forma temporária, da compra do Léo Ortiz, que deve ser inscrito no Campeonato Paulista para disputar pelo Red Bull Bragantino. Em relação a Luiz Henrique, antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário do atleta, o atacante, que pertence ao Betis, e a reunião que estava marcada para essa sexta-feira foi adiada para segunda-feira, até porque o Flamengo estava focando todas as atenções na contratação do Matias Vinha. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians tentando repatriar um jogador formado em seu terrão. Trata-se de Gustavo Mantuan, atacante de 22 anos de idade, negociado com o Zenit. Temporada atual de bons números. Ele tem 22 jogos, 3 gols e 3 assistências. Aí você fala, bons números, Nicola? É que ele tem sido muito mais titular do que reserva, algo que não havia acontecido desde sua mudança para a Rússia. 17 partidas como titular e 5 na condição de reserva. O Corinthians pediu ao Zenit um empréstimo do Mantuan e aguarda uma resposta do clube russo. A expectativa do Corinthians é que com a chegada do Arthur, ex-atacante do Palmeiras à Rússia, as oportunidades do Mantuan diminuam e vai ser mais negócio para o Zenit mandá-lo para o Corinthians para que ele possa ter vitrine do que mantê-lo por lá. Ainda não há resposta, a tendência é que nos próximos dias essa resposta apareça, mas aí você vai entendendo como o Corinthians está pensando bem menor do que alguns dias atrás. Timão que sonhou com Borré, pensou em Roberto Firmino, em Gabigol, em Di Maria e em Luiz Henrique, e nesse momento trabalha com Pedro Raul, a negociação está quente e pode ser concretizada a qualquer momento, está pensando e cogitando a volta do Mantuan, entre outras alternativas, todas muito mais baratas. A negociação envolvendo Pedro Raul e Corinthians pode pintar a partir de um empréstimo de uma temporada com opção de compra já estipulada no contrato. Só para arrematar sobre o Timão,
A tendência é que o Rodrigo Garro esteja de fora da estreia do Corinthians contra o Guarani. O Tajeres, clube que detinha os direitos econômicos do Garro, está cobrando 4 milhões de dólares da primeira parcela. A primeira parcela seria de 2 milhões de dólares. Mas diante da falta de credibilidade do Corinthians no mercado sul-americano, o Tajeres quer receber as 2 primeiras parcelas antes de soltar o atestado liberatório que vai permitir ao Garro fazer a estreia no Timão. A última sobre o Corinthians, queria contar para vocês que existe um risco grande de o Corinthians não ter seus titulares ou boa parte do seu time completo para esse confronto contra o Guarani, que deve ter casa cheia na Neoquímica Arena. Bora falar sobre o São Paulo? Queria trazer novidades para vocês sobre o lateral esquerdo Wellington, que virou titular absoluto com a saída do Caio Paulista. Vocês lembram, né? O Caio não ficou no São Paulo, foi comprado pelo Palmeiras, foi apresentado e tudo mais. Pois bem, o contrato do Wellington se encerra no fim dessa temporada e o São Paulo, enfim, fez sua primeira proposta para tentar a renovação do contrato. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que participa das tratativas e a pessoa assegurou que a proposta não foi aceita. As cifras oferecidas pelo São Paulo foram consideradas baixas. Começou a primeira rodada de negociações e o Wellington pretende continuar no São Paulo. Esse assunto vai ser retomado nos próximos dias e existe uma boa possibilidade da prorrogação do contrato. O Wellington quer ter a certeza de que vai ser utilizado como titular durante a temporada, e isso passa também por quem o São Paulo vai contratar para a lateral esquerda no lugar do Caio Paulista. Alguns nomes já foram especulados, como o de Dodô, de Bruno Pacheco, entre outros. Felipe Jonathan também em algum momento foi especulado, mas já está descartado. Só para completar, sobre o Wellington, um jogador que, se não assinar um contrato rápido com o São Paulo, vai poder, a partir da metade do ano, assinar um pré-contrato para deixar o tricolor de graça no fim dessa temporada. Corinthians e Flamengo monitoram a situação do lateral esquerdo revelado em Cotia há bastante tempo. A saideira sobre o São Paulo, Arboleda. Não tem proposta do Al Nassr, apesar das especulações que vieram do Equador, mas a renovação de contrato com o São Paulo segue bastante complicada. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, cara que revolucionou a base. O Alviverde acaba de fechar a contratação de mais um jogador, uma das promessas, dos caras que mais se destacaram durante a Copinha, Dagoberto. Meio atacante, pertencia ao Nova Mutum, chega por empréstimo de uma temporada. Detalhe importante, o Palmeiras vai pagar apenas 100 mil reais para ficar com o jogador até o fim da temporada e ainda vai manter 10% de ouro numa venda futura. Se quiser comprá-lo em definitivo, adquirindo mais 50% dos direitos econômicos, terá de desembolsar 400 mil reais. São aquelas operações baratíssimas que, caso se confirmem, se tornam grandes negócios. Só para lembrar um caso recente, o Vanderlan. O Palmeiras pagou muito pouco para ter 70% dos direitos econômicos do lateral esquerdo, que ainda nem se tornou titular absoluto do Palmeiras, mas já rendeu propostas, por exemplo, de 12 milhões de euros. Sobre o Dagoberto, João Paulo assistiu a uma série de jogos e se encantou por esse atleta, que fazia parte do grupo do Cruzeiro e chegou a enfrentar a Portuguesa em um dos mata-matas. Jogador de muita qualidade, de muita personalidade e que parece ter bastante potencial, até por isso o investimento baixo que o Palmeiras faz, de olho na possibilidade de vê-lo jogando no time principal e depois sendo negociado. E você, tem gostado da base do Palmeiras? O que pensa sobre o Dagoberto? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos nesse sábado. Abraço, tchau!